E a gente continua falando de boa notícia, porque a Secretaria Estadual de Saúde está implantando um sistema inovador de monitoramento da doença de Chagas. Então eu quero te convidar para assistir junto comigo, porque eu e o cinegrafista Isaildo Santos preparamos uma reportagem sobre esse assunto que é muito importante, porque tem muita gente que não sabe que tem tratamento. Tem tratamento e é de graça. Vamos ver. O sistema ainda está em fase de implementação, mas foi possível identificar a presença do barbeiro, principal transmissor da doença de Chagas, em todos esses pontos no mapa. O nosso sistema é o primeiro que está trabalhando, está sendo desenvolvido para identificar aqueles pontos onde nós temos a maior ocorrência dos vetores da doença de Chagas, que é o barbeiro. E zona rural, né? O sistema de informação para controle vetorial da doença de Chagas atua em perspectiva geoespacial, um método que possibilita a adoção de inúmeras ferramentas de análise de dados. A ferramenta permite que os gestores tenham a dimensão real das notificações da doença de Chagas em Goiás. Por que isso? Nós precisamos disso para a gente organizar e otimizar as nossas ações. Então, nós vamos concentrar maior volume de recurso e de equipe naquelas regiões onde há maior ocorrência dos casos da doença. Muito na região norte e nordeste do estado, mas a gente já começou a identificar vetor em outras regiões. Então, áreas, zona rural é uma preocupação. Então, o tipo de moradia interfere muito na possibilidade de nós termos transmissão e o vetor presente. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que em Goiás existem aproximadamente 300 mil pessoas com a doença de Chagas e 70% desses casos são indeterminados, ou seja, são assintomáticos. Os outros 30% desenvolveram as formas digestiva ou cardíaca da doença. E o mais grave, menos de 1% dos portadores têm acesso a tratamento. Goiás tem feito algumas participações em projetos importantes justamente para poder detectar os casos mais precocemente e ofertar o tratamento também. A Nilva faz tratamento da doença há 5 anos, quase o mesmo tempo que ela teve o diagnóstico. Mas ela acredita que a contaminação foi na infância. Em 2013, eu era ciclista, quer dizer, eu ainda sou ciclista hoje, porque eu sou assintomática, graças a Deus, e acompanho aqui direitinho. Então, eu desmaiei, eu tive um desmaio e eu fui para um hospital de Alexânia. Então, o médico, ele fez um exame e viu que eu estava com bloqueio de ramo esquerdo. Então, eu descobri. Nilva é considerada uma paciente assintomática, mesmo tendo desenvolvido a consequência cardíaca da doença. Por isso, os especialistas alertam para os sintomas e formas de transmissão. As pessoas que sentem, por exemplo, a batedeira, né, sente o coração bater mais rápido, pessoas que têm dificuldade de engolir alimentos secos ou frios, e as pessoas que têm o intestino preso, elas devem ficar alertas, né, porque isso são sinais da doença de Chagas e que elas devem ser testadas. Elas devem procurar um postinho próximo de suas casas para fazer o teste para a doença de Chagas, para detectar se são positivas ou não. A Nilva sabe que a informação sobre a doença e principalmente sobre o tratamento disponível no estado pode salvar vidas. Eu cresci, né, em Olhos d'Água, passei minha juventude lá. É uma região de foco, lá tem várias pessoas infectadas e que nem sabem que tem a doença de Chagas. Aí eu comecei o tratamento aqui. Pois é, e o governo do estado a Secretaria de Saúde do governo do estado faz esse acompanhamento sobre casos suspeitos, sobre pessoas que identificam o transmissor, né, que é esse besouro aí, que é o barbeiro, muito conhecido. Ele é comumente encontrado na zona rural. Mas o que acontece? Como existe um fluxo muito grande, né, de pessoas indo para o interior, vindo para as cidades, esses besouros também podem ser encontrados nas cidades. Então, se você identificar algum bichinho parecido com esse, na dúvida, procura a Secretaria de Saúde da sua cidade, procura algum órgão da Secretaria de Saúde estadual para fazer esse monitoramento, para descartar a dúvida, né? E na dúvida também, façam o teste é gratuito, procure a unidade de saúde aí da sua cidade, do seu bairro, para mais informações. Essa é uma doença perigosa
que ela fica ali camuflada por cerca de 20 anos e ela pode ser fatal se ela não for tratada. Então, a gente tem essa oportunidade aqui no estado de tratar precocemente essa doença, então procure a unidade de saúde mais perto da sua casa.